Juízes capítulo 15. A vingança de Sansão. E aconteceu, depois de alguns dias, que, na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: Entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. E disse-lhe seu pai: Por certo, pensava eu que de todo a desprezavas, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: Inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão e pegou 300 raposas, e tomando tochas, as virou cauda a cauda, e lhes pôs uma tocha no meio de cada duas caudas. E chegou fogo às tochas, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega do trigo, e as vinhas e os olivais. Então perguntaram os filisteus: Quem fez isto? E responderam: Sansão, o genro do Tinita, porque ele tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão: É assim que fazeis? Pois, havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, pernas juntamente com coxa. E desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Sansão, juiz em Israel. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí. E perguntaram-lhes os homens de Judá: Por que subistes contra nós? E eles responderam: Subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizestes isto? E ele lhes disse: Assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: Descemos para te amarrar e te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhe falaram, dizendo: Não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E, vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou deles, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: Com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feria 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu por sede e cairei na mão destes incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água, e bebeu, e recobrou o seu espírito, e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Capítulo 16.
Sansão e Dalila. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos. E te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos que ainda não estavam secos, e ela o amarrou com elas. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na recâmara interior. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com o liço da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E
despertou ele do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. A morte vitoriosa de Sansão. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram em toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Juízes 17. O ídolos de Mica. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste. Eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Milca. E teve este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. O levita na casa de Mica. E havia um moço de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: De onde vens? E ele lhe disse: Sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar conveniente.
Então lhe disse Mica: Fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Capítulo 18. Mica e a tribo de Dan. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte sua herança. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dentre eles, homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra. E lhes disseram: reconhecei a terra. E chegaram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço do levita, e dirigindo-se para lá, lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? E ele lhes disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia autoridade alguma do reino que, por qualquer coisa, envergonhasse alguém daquela cidade, daquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham relação com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhes disseram: Que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, e vós estareis aqui tranquilos. Não sejais preguiçosos em ires para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos-la entregou nas mãos, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas de Zorá e de Estaol, 600 homens munidos de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriate Jearim, em Judá. Então chamaram a este lugar Maanedã, até o dia de hoje, eis que está por detrás de Kiriate Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim, e chegaram até a casa de Mica. Então responderam os cinco homens, que foram espiar a terra de Laís, e disseram a seus irmãos: Sabeis vós também que naquelas casas há um éfode, e terafins, e uma imagem de escultura em uma fundição? Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, munidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura, o éfode e os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam munidos com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura e o éfode, e os terafins e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estás fazendo? E eles lhe disseram: Cala-te, põe a mão na boca e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. É melhor ser sacerdote da casa de um só homem,
do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. E, estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram os seus rostos e disseram a Mica: Que tens, que tanta gente convocaste? Então ele disse: Os meus deuses que eu fiz me tomastes, juntamente com o sacerdote, e partistes. Que mais me resta agora? Como, pois, me dizeis que é que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: Não nos faças ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo mau não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida da tua casa. Assim que seguiram seu caminho os filhos de Dan e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou à sua casa. Dan toma a cidade de Laís. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo quieto e confiado. E os feriram ao fio da espada e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham relações com ninguém, e a cidade estava no vale, que está junto de Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. E chamaram o nome da cidade Dan, conforme ao nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Era, porém, antes o nome desta cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura que fizera Mica por todos os dias em que a casa de Deus esteve em Siló.